Então, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Vamos dar início à 60ª reunião extraordinária do Conselho Universitário, que tem uma única pauta, que é da Comissão Eleitoral Geral, processo número 23.100.0063/2024-27. Origem da SEG e o objeto é o edital de eleição para cargos de direção, coordenação de curso e representações em órgãos colegiados dos campi da Unipam. Muito bem. Eu convidei para participar conosco, deste momento, o professor Sidney e os demais componentes da Comissão Eleitoral Geral para fazerem uso inicial da palavra e, na sequência, nós podemos abrir as inscrições para os conselheiros. Professor Sidney, se encontra conosco? Se puder abrir sua câmera e seu áudio. Sim, boa tarde. Me ouvem? Boa tarde, me ouvem, professor? Muito bem, então, prezado presidente, professor Edward, prezados conselheiros, nós encaminhamos, então, a este conselho, a proposta de edital para o processo eleitoral geral da universidade, e como os senhores conselheiros puderam avaliar, fazer a leitura, do documento, nós fizemos uma estruturação do documento a partir das diretrizes gerais, trazendo aí quais são, então, as nossas diretrizes a partir das nossas normativas gerais institucionais. Trouxemos na sequência as comissões eleitorais, estabelecendo já no início deste edital o que compete tanto à Comissão Eleitoral Geral quanto às comissões eleitorais locais, para que a gente possa ter, então, a estruturação do nosso trabalho, a partir das comissões, aí, daquilo que compete a cada uma delas. Na sequência, nós trabalhamos com os cargos das representações elegíveis e de quem pode ser eleito neste pleito, trazendo aí a questão das direções de campus, a questão das coordenações, direção de campus composta pelo diretor, coordenador acadêmico e coordenador administrativo, as coordenações de curso, com a sua coordenação substituta, ambas estas duas categorias que devem ser inscritas na forma de chapas, tanto para a direção, com uma chapa tríplice, quanto a chapa para a questão da coordenação de curso, e as demais representações nas comissões locais que competem, que fazem parte do Conselho de Campus, enfim, e que fazem a vida acadêmica dos nossos campus funcionarem. Na sequência, nós trouxemos o processo das inscrições, e aqui uma novidade, se nós compararmos com o processo eleitoral anterior, que nós trazemos aqui o processo todo ele de inscrição através do SEI, com formulários específicos, com documentos que já estão pré-preparados lá no SEI, e trouxemos, então, enquanto anexo deste documento, deste edital, um passo a passo, um roteiro para as inscrições, para que isso facilite esse processo, principalmente para as inscrições que são para a coordenação de curso e direções de campus. Compete posteriormente às CELs fazerem, então, a estruturação para os demais processos de inscrição, mas para estas duas categorias, esses dois cargos, nós trouxemos, então, esta melhoria no processo, para que a gente possa ter os documentos, todos eles, em processo dentro do SEI, para facilitar também toda a tramitação, toda a avaliação, toda a análise. Na sequência, nós trouxemos o processo e descrevemos o processo da campanha eleitoral, obedecendo sempre aquilo que está estabelecido nas nossas normativas institucionais, e tentando esclarecer alguns pontos que talvez pudessem trazer algum tipo de interpretação, enfim,
Então, tentamos fazer aqui uma abordagem, né, no edital para que isso ficasse mais claro e mais fácil, né, no processo de interpretação. Na sequência, nós trazemos a questão dos votantes, né, tentando também fazer, atendendo aqui, obviamente, né, a questão das nossas normativas institucionais e esclarecendo quais são as categorias de votantes, né, para que isso ficasse aqui bem estabelecido, bem claro, enfim, uma vez que, né, a gente temos também um prazo, né, dentro do qual nós precisaremos também organizar, conforme cronograma, né, as nossas listas de votantes, e as listas de votantes elas estão diretamente vinculadas a estas categorias que nós aqui apresentamos. Na sequência do processo de votação e de apuração, então aqui passamos a adotar o Helios Voting como sendo a plataforma para a deflagração, né, do processo de votação em si, considerando que é uma plataforma segura, enfim, e aí estamos aqui com este processo todo descrito, né, e do cômputo dos votos, nós aqui apresentamos a forma como será computada os votos, remetendo o presente edital diretamente para a nossa norma institucional que apresenta o cômputo dos votos, visto que nós temos uma norma que trata disso. Como esta é a norma que está válida, nós apenas fizemos aqui no edital a referência à nossa norma para que ela seja cumprida, então, né, com o cômputo da paridade dos votos, enfim, como já é de conhecimento. E, por fim, apresentamos, então, a questão dos recursos, como que eles cabem, quais são as instâncias, dos resultados e a questão das disposições gerais. Uma questão que nós entendemos, e que entendemos como talvez uma novidade para este edital, é a forma como nós estabelecemos o cronograma. Visto que nós temos, pela nossa norma institucional, a necessidade de segundo turno, em função do percentual de votos para a questão da direção de campos, então, em alguns casos, se tendo mais de uma chapa, é possível que haja segundo turno, nós apresentamos o cronograma de uma forma um pouco diferente. Trazemos o cronograma comum, né? E, ao final, nós trazemos duas derivações deste cronograma. Uma delas que é o cronograma sem segundo turno, para que a gente possa, então, antecipar, né, algumas questões, caso não haja segundo turno, e o cronograma para o segundo turno naqueles locais onde nós teremos segundo turno. Com isso, nós conseguimos antecipar os processos administrativos para que, quando se chegue ao final de todo o pleito, a gente tenha toda a documentação, enfim, organizada. Então, caso não tenha, né, não ocorra segundo turno em nenhum campus, nós não precisaremos esperar, né, até passar todo o período ali estabelecido, né, para finalizar o processo. E, por fim, então, nós trazemos, né, os anexos com as instruções para as inscrições via SEI, né, que assim facilita, né, todo o processo, né, na tramitação dos votos. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que de início seria isso, e a SEG ela está presente aqui nesta reunião extraordinária justamente para poder também dirimir alguma dúvida que fique com relação ao edital. Enfim, agradeço ao professor Eduardo pela deferência, né, de ter nos chamado para podermos estar aqui e contribuir aí no processo de construção aí do final deste edital. Obrigado, Sidney. Peço que vocês permaneçam conosco, caso tenhamos alguma dúvida em relação à estrutura e conteúdo do edital. Bom, nesse momento, então, abrimos para inscrições dos conselheiros. Juan está com a mão levantada. Professor Juan, por favor.
Boa tarde, me escutam? Obrigado. Boa tarde, senhor reitor e todos os demais conselheiros. Eu tenho só algumas dúvidas, por favor, que eu gosto de entender dentro do possível, que eu não entendo. Imagino que o cronograma vai ser atualizado, não? Porque está desde o 1º de julho, que ia ser publicado, já estamos 3 de julho, não? Então isso aí tem que mudar, imagino eu. Isso é uma dúvida. E outra dúvida que eu tenho, eu não sei se é possível, é uma sugestão, nós passar para frente todo o cronograma, por exemplo, dando mais 15 dias. Por que eu falo isso? A todo, não? Tudo ele, 15 dias, então em vez de acabar até 31 de outubro, acabaria até 15 de novembro. Porque tanto as datas de início como de fim das inscrições está caindo justo no fim do semestre, que todos sabemos quem dá aula, que é uma loucura, e o fim da inscrição fica no meio do período entre semestres, o qual também é atípico, não? Então, se a gente conseguiria adiar todo o cronograma 15 dias para frente, nós pelo menos pegamos a primeira semana de aula, que aí as chapas que assim quiserem se inscrever têm tempo de conversar, de se coordenar, não? Porque senão fica mais complicado, mas é só uma sugestão, não? Se for possível. Que se não me engano, no caso da coordenação, que eu estou como coordenador, ele vai até 31 de janeiro. Então, se tudo sair até 15 de novembro, acredito eu que não tem nenhum prejuízo. Imagino eu que no caso para direção também não teria prejuízo, mas é uma sugestão, se for possível. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Juan. Mais alguma inscrição, pessoal? Professor Regis. Alô, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, escutamos bem, professor. Certo. Não, eu gostaria de aproveitar, fazer uma ligação com a norma geral, né, que foi citada ali. Parabéns aí pelo grupo da SEG. Eu, como servidor, agradeço o trabalho de vocês, né? Mas eu queria trazer à tona pelo menos um item, né, já para que os conselheiros começassem a pensar, que seria o item 5.5, tá? Eu vou até ler, que é uma frasinha muito rápida, nem precisa colocar aí, né? O item 5.5 fala que o não comparecimento aos debates que eventualmente, né, vão ter pelos integrantes das chapas e suas correspondentes implicações estão regulados na resolução 09, né? Essa resolução 09, eu lembro aos colegas que eu faço parte daquela comissão de revisão de novas normas eleitorais, né? E a gente não teve nenhuma reunião ainda. A gente começou só um pequeno debate em cima dessa resolução, colocando sugestões de alteração. E uma delas é exatamente essa alteração aí, que eu acho que esse item fala em estar eliminado o candidato que não participa de um debate, quer dizer, está sumariamente eliminado, né? Então, no momento que, bom, eu acho que essa norma foi feita lá no início, até acho que eu estava no Consune lá naquela época, 2012, 2013, né? Eu acho que hoje, o meu ponto de vista seria não eliminar nenhum candidato por não comparecimento a um debate. A mensagem que eu vejo que a mensagem que é passada para os eleitores é horrível. Então, claro que todo mundo quer debate, eu quero um debate, mas não eliminar, quer dizer, eliminação completa do certame, alguém que não compareça no debate, eu acho um exagero e vou militar para que isso seja removido da norma principal, né? Mas agora, eu imagino que não vai ter, né? Está aí, né? Tem que obedecer a norma principal, mas eu, particularmente,
não gostaria de ver esse item nos nossos editais. Então, seria só para trazer o assunto, já para os conselheiros darem uma olhada e tal, tá? Então, seria esse o meu recado aqui com relação a esse edital, apenas esse item. Obrigado. Perfeito, perfeito. Estamos com um probleminha de áudio aqui, pessoal. Pessoal, tivemos com um probleminha de áudio, mas acho que já conseguimos corrigir aqui. Entendemos perfeitamente, professor Regis, a sua contribuição. Eu acho que, em virtude do edital estar ancorado na norma, para fazer essa alteração, nós teríamos que inicialmente fazer a alteração na norma. Inclusive, eu já fiz uma conversa com os colegas da SEG, e após o certame, né, parece que já existem alguns indicativos de recomendação para que a norma tenha algumas alterações, né? Então, provavelmente isso vai ser encaminhado para a SEG, para a comissão, né, que está cuidando desse trabalho. Nós temos o professor Elton com a mão levantada. Professor Elton? Me ouvem? Consegue ouvir? Tá. Boa tarde, reitor e demais conselheiros. Só um esclarecimento. Quando falamos em escolher coordenador de curso, estamos nos referindo à coordenação de graduação, né? Curso de graduação. E não de pós-graduação, né? Então, esses de pós-graduação, eles não estão vinculados a esse processo de eleição. Tá? E seria mais uma questão só de esclarecer isso aí, talvez, porque quais são os cursos, seria um curso só de graduação ou outros estariam envolvidos também nesse processo? Obrigado. Perfeito, professor Elton. Acho que agora o Sidney pode colaborar com o questionamento também. Mais alguma inscrição? Fábio estava com a mão, Fábio. agora baixou, não sei se ele... Professor Fábio? Nossa, oi, boa tarde a todos, colegas. Se o Sidney for falar, daí era se precisar eu complemento qualquer coisa, mas acho que a SEG pode falar. Ok. Mais alguma inscrição? Sheila, professora Sheila. Boa tarde. Boa tarde a todos os conselheiros. Desculpem, a minha câmera está demorando aqui para abrir. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente ter um esclarecimento pela SEG ou pela própria PROGEP do que é o lotado. Porque cada pessoa, quando vai lendo o edital, acaba tendo interpretações diferentes da lotação, né? A lotação, pelo que o edital coloca, ela é por campus, ou na reitoria. Mas quando a gente recebe alguns documentos da PROGEP, a lotação vem como Unipampa. Então, acho que é importante esse esclarecimento e, de repente, algo nesse sentido para depois, no momento de gerar as listas dos votantes, isso não ser um ponto de confusão. Outro ponto que foi refletido aqui no nosso campus é a questão das exigências para votação, para votar para coordenador de curso e coordenador de curso substituto e para a equipe diretiva. Imagino que isso seja embasado no regimento, né? Não tive tempo de fazer a consulta de cada uma dos pontos, mas no item 6.1.4 diz que no caso da eleição para coordenador de curso e coordenador de curso substituto, serão votantes os docentes que atuaram no curso nos últimos 12 meses.
ou técnicos administrativos em educação vinculados à coordenação acadêmica e os discentes regularmente matriculados no curso. E para equipe administrativa não tem essa restrição. Então, se isso é algo regimental, se a SEG estudou dessa forma, isso não poderia ser implementado. Por que que a gente acaba, que nesse edital nós vamos distinguir, né, fazer essa distinção entre os coordenadores de curso, a eleição para os coordenadores de curso e para as equipes administrativas dos campos. Obrigada. Obrigado, professora Sheila. Mais alguém? Senão já passo para o Éder aqui fazer a primeira parte do esclarecimento. Pode ser, Éder? Por favor. Está me ouvindo? Me ouvem bem? Sim. Boa tarde, conselheiros, professor de presidência. Com relação à lotação, né, no entendimento que a gente trabalha na Progep, a lotação se trata da lotação oficial do servidor, onde está o cargo dele. Por exemplo, um servidor que esteja em exercício de uma função hoje na reitoria, ele permanece votado no campus. Da mesma forma, um servidor da reitoria que está descentralizado em um campus, ele permanece votado na reitoria. Nesse caso, pelas regras do edital ali, um servidor que é vinculado a um campus, é votado, a sua votação ficou oficial em um campus e está em exercício do cargo na reitoria, poderia votar. Ao contrário, um servidor que pertence à reitoria, está votado na reitoria e está descentralizado em um campus, esse não poderia votar, pelas regras que estão colocadas ali. Éder, então, só para compreensão, no meu caso, a título de exemplo, a minha lotação é o campus Uruguaiana. Eu voto. Isso. Porque eu estou em exercício na reitoria, mas a minha lotação é o campus. Isso. Quando você deixar exercer o seu cargo de diretor, retorna a sua lotação oficial. Perfeito. Isso aconteceria com a mesma coisa os técnicos que estão numa função de chefia hoje, mas que são de origem do campus. A Liane, por exemplo, está à frente hoje do CISLAB, mas é do campus Uruguaiano. Perfeito. Está ali no Uruguaiano. Ok. O José Paulo, que é da Progep, está descentralizado em Livramento, não votaria lá em Livramento. Perfeito. Agora surgiu uma pergunta aqui no chat sobre os requisitados, aqueles que estão fora da Unipampa. Eles permanecem com votação na Unipampa, apesar de estar em exercício provisoriamente em outro órgão. É a mesma coisa do professor, do servidor que vai acompanhar a conta. Ele está em exercício provisório em outro órgão. Mas a lotação dele é definitiva. Isso, mas aí talvez o edital deveria prever essa questão, porque eles não estão em exercício na Unipampa. Eu estou acompanhando o chat aqui, tem algumas perguntas sobre os cedidos, né, requisitados, é importante esclarecer isso, quem sabe o Sidney possa nos ajudar também, e a questão, por exemplo, dos servidores do HUVET e do Pampatec, tá, que são órgãos... São vinculados à reitoria. São vinculados à reitoria, teoricamente, esses servidores não votariam de acordo com as regras do edital, é isso? Por aquela regra que está colocada ali. Perfeito. Bom, eu não sei se a gente esclareceu, mas eu passo para o professor Sidney e depois o professor Alexandre está inscrito. Professor Sidney. Certo. Vou, então, eu acho que a gente segue, né, nessa questão, já que a gente está nessa temática, depois eu volto aos outros questionamentos, né, para a gente dar seguimento. Nós realmente avaliamos, né, essa questão dos votantes justamente da forma como o Éder aqui a colocou. Tanto que a SEG tem uma sugestão, presidente e conselheiros, de esclarecer isso um pouco melhor no próprio edital. Se nós pegarmos o item 6.1.1, ele reza o seguinte: os servidores docentes do quadro permanente e temporário da Unipampa, lotados no respectivo campus. A nossa sugestão é que seja a redação lotados oficialmente no respectivo campus, conforme ficha funcional. E isso se replicaria também aos técnicos administrativos, né? Porque aí a gente resolve esta questão. Me parece que porque a ficha funcional fala isso, né, Éder? É isso, né, que diz na ficha funcional. É lotação oficial, né? É isso que diz lá, né?
Então, a SEG entende que é esta a lotação, né, que a gente seguiria. Mas os outros questionamentos a gente realmente não avaliou. Por exemplo, a questão do UVET do Pampatec, se a lotação oficial é a vinculação à reitoria, então me parece que isso resolve, né? Agora, os que estão fora, que estão cedidos, aí talvez a gente tenha que incluir, né? Ou a gente segue a norma que está posta, né, que aí eles teriam direito a voto, ou então a gente teria que criar aí um subitem, né, que atenda a essa necessidade. Então, aí a minha resposta enquanto segue é essa, porque a gente realmente não chegou a pensar especificamente nesse caso. E aí o professor Juan questiona com relação ao cronograma. Sim, a SEG já fez um despacho no processo pedindo a alteração do cronograma do edital para a publicação do edital no dia 4 e o início das atividades da CELS no dia 5. Essa é a alteração que nós pedimos. Com relação a gente empurrar, né, a gente atrasar o calendário em 15 dias, a SEG, na verdade, fez uma avaliação e entendeu que este seria um prazo, da forma como está posto hoje no edital, né, a SEG tem muita clareza, né, com relação a essa proposta, porque aí a gente chegaria no prazo, né, ali de final de outubro, né, e a gente tem o período de 2 meses para todo o processo, inclusive de preparação, de formação dos novos gestores, de um processo de transição, enfim, né, para que a gente tenha todo esse prazo de 2 meses até o final do ano, por mais que o mandato vá até final de janeiro, né, mas que a gente chegaria, então, até final de dezembro, ali, até o final do calendário acadêmico, com o processo mais ou menos bem encaminhado, né? Então, nos parece, enquanto SEG, né? Claro que a SEG traz a proposta a este conselho, né? Mas a proposta da SEG seria justamente nesse sentido, para que se tivesse um pouco mais de prazo no processo pós-eleitoral, né? A SEG, ela está, inclusive isso está nas atribuições da SEG dentro do edital, né? A SEG, ela vai preparar um relatório em que ela vai trazer a este conselho e a Comissão Especial de Novas Normas Eleitorais, elencando realmente questões que a própria SEG hoje, a atual Comissão Eleitoral Geral, entende que possam ser ou que devam ser alterados dentro da normativa. Cabe à SEG, a partir da leitura do processo eleitoral, fazer isso. E a gente vai ter a leitura daquilo que a SEG vai fazer e de tudo que as CELs vão nos relatar. Então, nos parece, enquanto SEG, que um relatório consubstanciado com todos esses elementos, trazendo justamente essas pequenas alterações, ou alterações um pouco mais de peso na nossa normativa, me parece que o período eleitoral, ele nos ajuda a fazer isso, né? Então, a SEG vai fazer um relatório e já registramos aqui, né, a menção que o professor fez, né, com relação ali à participação ou não nos debates, né. Professora Sheila questiona com relação a quem é eleitor, né. Isso está muito claro nas nossas normas institucionais, né. Quem compõe a comissão de curso são os professores, né, dos últimos 12 meses. Então, isso é institucional, né, isso é uma normativa institucional. Então, nós estamos seguindo, né, o que está ali colocado enquanto normativa. Professor Edward, lhe devolvo, mas me parece que são esses os questionamentos, né, que surgiram até o momento. Sidney, só sobre a pós-graduação, dúvida do professor. Sim. Sim, obrigado, professor. Há uma normativa específica, se não me engano, a resolução 295, professor Fábio, 295/2020, né? A coordenação ela é eleita dentro do conselho do programa de pós-graduação. Eu acho que essa é um processo específico, né? Então a pós-graduação ela não é abarcada pelo presente edital. Perfeito, muito obrigado, professor Sidney. Na sequência, a gente tem a inscrição do professor Alexandre, depois do professor Cristiano e do Paulo Paiva, acredito. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Me escutam?
Escutamos. Obrigado. Bom, queria fazer uma consideração sobre, primeiro, o trabalho da SEG, né? Parabéns aí pelo trabalho. Eu só iria discordar no seguinte ponto, da questão dos servidores requisitados e dos servidores cedidos, né? Nas eleições anteriores, né, eu participei das eleições anteriores, né, da direção, da coordenação acadêmica, da direção, né, da reitoria, né, e nesses últimos editais, os servidores que estavam requisitados, cedidos, não tinham direito a voto. Tá? Então, nesse edital, a gente está modificando, né, inserindo eles com a possibilidade, né, da realização do voto. Tá? Outro ponto que me traz também uma certa surpresa é com relação aos servidores, né, que são das unidades acadêmicas, lotados nas unidades, né, mas estão exercendo a sua atividade na reitoria, né, seja por um cargo de comissão, CD, votarem nas unidades acadêmicas. Isso também não foi realizado nas outras eleições. Então, nesse edital, me parece que é uma inovação, né? E se for nesse sentido... Não enche o saco com isso, eu tô um pouco me fudendo, na moral, mas eu não vou citar, velho, não vou citar, porque eu fiquei basicamente virou um resumão do trabalho, eu coloquei uma coisinha ou outra, e foi isso, sabe? Tipo, basicamente eu contei, eu não fiz uma análise, eu contei que foi feito e é isso, velho. Eu silenciei. Ok, obrigado, Cris. Desculpa, professor Alexandre, entrou no microfone sem querer, eu acho. Tá, não, eu acho que o aluno estava com um problema na entrega do trabalho ali. Mas, enfim, então é uma inovação, né, essa possibilidade neste edital, e que, então, se for aprovado nesse sentido, que sejam replicados nos editais, né, daqui para frente, tá? Porque me parece que cada edital há uma certa modificação, e nós temos que ter um padrão de eleição na universidade, seja para as equipes diretivas, coordenações de curso e para a eleição para a reitoria. Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão para que a gente sempre respeite, né, se os requisitados, se os cedidos, se os que estão em exercício na reitoria vão poder votar nas unidades acadêmicas, o que não aconteceu nas eleições passadas, né? Então, eu, como uma sugestão, né, penso que essa possibilidade dos requisitados, cedidos e servidores que estão na reitoria exercendo as atividades não possam votar nas unidades acadêmicas, né? Me parece que houve uma modificação nesse sentido. Então, nesse ponto, eu sou um pouco contrário, né, a cada eleição a gente fazer uma modificação. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Alexandre. Eu só tentando puxar da memória aqui, o senhor tem razão em relação aos cedidos e requisitados, eu lembro disso, tá? Mas em relação aos servidores que estavam na reitoria, na última eleição para direções, eu lembro que eu votei. Tá? Eu estava na Praec na época, eu lembro que eu votei lá em Uruguaiana. Tá? E lembro também que quando eu concorri à direção do campus, aí já faz um século, né? O pessoal da Galvet na época votou também. Mas realmente é preocupante que a gente tenha, né, diferentes editais ao longo do... Claro, se a norma geral mudou, entende-se que o edital possa mudar para acompanhar a norma. Mas quando a norma não muda, acho que é importante. É por isso que a gente está aqui hoje no Conselho para discutir, né, possíveis ajustes aí nesse edital. Tá bem? Mas muito obrigado. Na sequência, a gente tem o Cristiano. Professor Cristiano, por favor. Boa tarde, senhor presidente, colegas, todo mundo que nos assiste a essa reunião extraordinária do Consune. Bom, a minha fala ia no sentido do que o professor Alexandre acabou de falar, assim, acho que eu não recordo de haver a possibilidade de quem está em exercício na reitoria, por exemplo, votar nas suas unidades de origem. Eu entendo que isso seria facilmente solucionado se no item 6.3 ali a gente especificasse que o servidor tem que estar em efetivo exercício no campus, né? E aí sim ele tem direito a voto. Se ele tiver em outra unidade, independente de qual seja, ele não teria direito a voto. Essa é uma visão que eu tenho desse item, né?
porque eu entendo que a gente realmente tem que ter um padrão, né? Então, acho que hoje a gente tem que sair daqui definindo isso. Qual vai ser a nossa posição como Unipampa, né? Vamos permitir que as pessoas que estejam em exercício em outro local votem nas suas unidades de origem, né? Que foi o termo usado, acho, pelo Éder, ou a lotação de origem, né? Ou não, está em exercício em outra unidade, independente qual seja, ela não tem direito a voto. Então, eu particularmente acho mais correto essa segunda alternativa. Tá? E com relação aos prazos, lá que o professor Rua tinha colocado, mas o Sidney já respondeu, eu acho que é complicado estender muito o cronograma, também por outras questões, né? A gente tem que pensar que esse ano também é um ano de eleição municipal, né? Então, quanto menos a gente tiver esses processos concomitantes, melhor eu acredito que seja para o processo de escolha da comunidade acadêmica. Mas era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Na sequência, o Paulo Paiva. Boa tarde, colegas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vice-presidente. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, a Cris. Boa tarde ao pessoal da TI. Colegas, eu tenho 3 itens que eu gostaria de fazer alguns questionamentos. O primeiro seria o item 3.9, que diz respeito aos membros da CENI. Eu só tenho uma dúvida. A CENI acho que caiu o Paulo, ou foi nós que caímos aqui. Vocês não estão... Oi, voltou? Tá bem ruim o som, tá com uma interferência, mas voltou. Agora, tá bom? Aí, melhorou, estabilizou. Tá bom. Não, seria o primeiro item, seria o item 3.9. A dúvida é, a questão da CENI, ela é uma comissão revisora, ela não é uma comissão executora, ao contrário das SEGs e da SEG e da CELS. Eu só tenho essa dúvida em relação à restrição dos membros. Também eu tenho uma colocação a fazer em relação ao item 5.3, que diz respeito ao número de debates, com um calendário bem apertado, diz ali que deverão ser assegurados no mínimo 2 debates com as chapas, né, que vão concorrer ao cargo de direção. Com esse calendário enxuto, não comprometeria a qualidade do debate? Será que não seria interessante, até para os próprios candidatos, para os organizadores, ter no mínimo só um debate, ao invés de se colocar 2 debates? E também eu tenho ali em relação ao item 6.3, que eu acho que o Éder já fez a colocação, e eu estava com o último edital aberto aqui em relação da eleição passada, de 2020, que ela permitia, deixa eu só pegar aqui o item certinho, era o item 3.1.3, que os servidores cujo exercício na reitoria deu-se em razão de ocupação em cargos de gestão. Esses poderiam estar na qualidade de votantes. Mas eu concordo também ali com o professor Cristiano na questão do efetivo exercício. Mas, porém, eu tenho ideia que alguns servidores que estejam, por exemplo, os docentes que estejam em exercício na reitoria em cargo de gestão, eles também atuem no campus. Eu acho que deve haver situações nesse sentido, né, de estarem em atribuições de gestão na reitoria, em atribuições de docentes dentro do campus, né? Então, também eu acho que esse item 6.3 ele deveria estar com a melhor definido, né? O que seria a lotação para quem puder, para dar segurança, né, para os votantes. E também concordo ali com o professor Alexandre, que é a questão dos cedidos e requisitados. Eu entendo que eles não estejam em exercício na Unipampa. A função das direções, coordenações de curso, não vai influenciar no trabalho deles, eles estão fora da Unipampa, então acredito que eles, assim como em outras eleições, não participem, só participem a partir do momento que retornarem para a universidade. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Fantástico, Paulo, né? Tu tem larga experiência na comissão eleitoral, muito boa contribuição. Acho que esses ajustes, para deixar claro, podem ser encaminhados aí para a SEG, né, professor Sidney, que está à frente hoje da SEG, para que possa ser incluído. Eu concordo contigo também, né? Por exemplo, em relação à pós-graduação, eu sigo vinculado ao campo urbano, estou com orientado, defesa, grupo de pesquisa, né? Então, tem situações e situações, né? Bom, na sequência nós temos o Fábio inscrito, não sei se é essa a ordem, e o Alexandre, é isso? Isso. Boa tarde, reitor, boa tarde, colegas. Não, eu só ia contribuir, eu falei no chat ali com o Alexandre, que eu acho que agora o colega Paulo complementou, que na última eleição, ao menos, de direção, quem estava em exercício na reitoria sempre votou no campus, né? Que eu acho que tem que observar esses aspectos, né? Que existem ações que continuam acontecendo no campus, né? E é um momento passageiro, né, do exercício no campus, na reitoria. Quem está em exercício na reitoria tem a sua origem e vai, em algum momento breve, vai voltar sempre para o campus, né? Então, acho que é com esse olhar, na verdade, assim, não é questão do vai votar, não vai votar, mas é sempre a questão do olhar institucional, né? Da onde a gente exerce a nossa atividade fim, né? No dia a dia, que pode ser amanhã, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Fábio. Agora, professor Alexandre, acho que é o único que está inscrito ainda. Bom, obrigado pelas contribuições, né, o Fábio, né? Agora estava pensando, estava relembrando, e quem estava na reitoria realmente votou nas unidades acadêmicas. No entanto, eu vou fazer coro, né, a fala do Paulo e do Cristiano. Eu entendo que requisitados e cedidos a gente teria que, né, no meu ponto de vista, excluir, né, do direito a voto, seja numa eleição para as equipes diretivas ou a eleição para a reitoria. Muitos desses requisitados, né, estão há anos, né, já exercendo atividade em outros órgãos. Então, pouco conhecem os colegas ou os candidatos, né, e não faz sentido eles poderem votar, né, se estão aí algum tempo já fora, né, da universidade. Ao contrário de um servidor que está realizando um doutorado de 4 anos, um pós-doc por 1 ano, um mestrado, né, eles se afastam e retornam. Os requisitados, nós não temos esse controle. Ele é requisitado por um órgão como o CAT, e ele pode ficar 2 anos, ou como ele pode estar 9 anos, né? Então, é bem delicado. Ou seja, um acompanhamento de cônjuge, de militar, pode ficar 18 anos, e esse servidor ainda vai votar por uma eleição que vai ter um impacto na equipe diretiva, que vai ter um impacto numa eleição para a reitoria. Então, no meu ponto de vista, ainda entendo que os requisitados e cedidos, nós teríamos que, né, nesse momento, excluir do direito a voto. Agora, né, a questão dos que estão na reitoria, podemos discutir, né, mas ainda assim eu acho um pouco delicado, né, e justifico um pouco, Edward, porque quem está em exercício na reitoria, né, eles estão a convite, né, da gestão superior, estão a convite do reitor, da vice-reitora, e querendo ou não, esses servidores que estão, seja um docente, um técnico administrativo, eles estão ali como uma situação de confiança da gestão superior, do reitor, da vice-reitora, né, dos pró-reitores, e querendo ou não, tem uma certa, né, uma certa, diria assim, confiança, né, devem um certo respaldo, um compromisso com a gestão, né? Então, eu entendo que quem está, né, ainda reforço que quem está em exercício na reitoria por uma função gratificada ou uma CD, talvez, né, não pudesse votar nas unidades acadêmicas por essa questão, né, que são cargos que estão de confiança do reitor e da vice-reitora. Tá? Então, mas é algo que, se for decidido, né, aceito perfeitamente, né? Mas a dos requisitados cedidos, eu acho muito complicado nós aceitarmos, né, servidores aí que estão há anos, né, longe da nossa universidade, da unidade acadêmica, poderem votar. E entendo também que eles não estão
em exercício no campus. Eles estão em exercício para outro órgão, né? Inclusive, alguns o próprio pagamento sai pelo próprio órgão, né? Então, eu acho bastante delicado. Por uma questão também legal, né? Obrigado. Perfeito. Não temos mais inscritos? Não? Tem algumas manifestações no chat, se o pessoal quiser se inscrever para falar. Bom, eu acho que ficou ainda, Sidney, a questão do calendário, né? Teve uma segunda manifestação aí do Paulo, do período para debates, e tem essa questão aí de quem pode ou não votar. Eu concordo com a questão dos cedidos e requisitados, mas teria que prever isso no edital, né? E a questão dos servidores na reitoria, né? Quem sabe, então, aqueles que estão por cargo eletivo, né? Que no caso é eu e a Fran, que a gente tem a garantia, teoricamente, que a gente vai ficar aqui 4 anos, né? Quer dizer, 3 anos e meio. Mas já o pessoal que está como pró-reitor adjunto e chefes de unidade, esses podem sair a qualquer momento, né? E retornar à sua unidade de origem. Então, tem essa questão deles poderem, daqui a um pouco, participar das decisões nas suas unidades. Então, acredito que cercear o direito é algo, como foi colocado aqui por alguém, deixa eu ver, forte, acho que foi o Regis que colocou, o Regis colocou, né? Mas, óbvio, esse conselho tem autonomia, né, para decidir, tá bem? Sidney, sobre o calendário, não sei se seria possível, né, fazer alguma modificação. Eu lembro que uma das preocupações da SEG é a questão do impacto com as campanhas municipais que vão acontecer, né? E a questão das férias e volta das aulas, eu acho que tinha toda uma situação muito bem fundamentada para isso. E uma outra situação também é a questão da formação que a gestão quer proporcionar aos novos gestores, né? A ideia é fazer com que a formação seja antes do início do desempenho da função de gestão, para que quando comece, né, lá no final de janeiro, início de fevereiro, as formações já tenham ocorrido, tanto das coordenações de curso quanto de gestão de campus. Mas te devolvo aí a palavra. Certo. Eu acho que tem uma outra questão, presidente, que foi levantada, a questão dos membros da SENE não estarem, digamos assim, está sendo cerceado o direito, né, de concorrerem. A SEG até entende que realmente, eu acho que não é necessário. Eu acho que é bem como o conselheiro pôs, né? Eu acho que é possível retirar ali naquele item 3.9, diz que os membros da SENE, bem como os membros da SEG e CEL, serão impedidos a qualquer tempo de concorrer. Me parece que seja realmente necessário que SEG e CEL não possam concorrer. Eu acho que SENE não é a questão. Eu acho que é possível fazer essa alteração, né? Com relação ao calendário, não, eu acho que é uma questão também deste conselho, né? Assim, enquanto SEG, a gente preferiria que ficasse da forma que está, por todo o processo pós-eleitoral, né? Mas é uma questão que esse conselho também, né, tem autonomia, né, para decidir. Mas enquanto segue, nós preferiríamos que ficasse da forma que está, né? Que aí a gente, pelo atual cronograma, né, a gente faria todo o processo de inscrição, né, das chapas e das candidaturas dentro do período de férias e começa o processo de campanha basicamente ali junto com o início do semestre. Nós entendemos que isso seria possível porque a gente usaria este prazo, né, para fazer isso, né? Mas o conselho também é autônomo, né, tem, né, a prerrogativa de tomar essa decisão. Mas enquanto segue, né, a nossa reflexão ela foi bastante longa com relação a isso, né? Então, nós preferiríamos que ficasse dessa forma. Com relação ao segundo turno, nós avaliamos... segundo turno não, aos 2 debates. Nós avaliamos e a nossa norma, né, ela estabelece, no mínimo, 2 debates. Então, a gente não tem como retirar isso, né, porque a nossa norma, ela estabelece que são 2 debates, né? Então, esta e outras questões, né, elas devem, vou mencionar isso novamente, né, estar no relatório que a gente vai fazendo.
talvez que se retire um debate, enfim, mas hoje, pela nossa normativa, a gente não tem como fazer isso. E a SEG também se posiciona favorável à questão da gente colocar no edital, né, a questão dos cedidos para que a gente tenha, então, retire, né, da lista de votantes. Então, me parece, professor Eduardo, o que a gente precisa decidir é com relação à lotação e ao efetivo exercício, né, como que nós, a lotação oficial ou a lotação exercício, né, como que nós vamos resolver isso, né? Me parece que isso que a gente tem assim como um elemento. E só para complementar, eu acho que esta também é uma questão que na revisão das normas, né, eu concordo que a gente não pode ficar mudando isso de edital para edital, mas me parece que esta é uma questão que deva estar presa no sentido de estar fixada em norma, que aí a gente não tem essa discussão, né? Então, acho que né, no futuro a Comissão Especial de Novas Normas Eleitorais ela precisa avaliar, inclusive, esta questão, para que seja normatizado e aí a gente não tem, né, a discussão em função dos editais, né? Enfim, eu acho que é isso, professor. Vamos lá. Obrigado, Sidney. Eu vi que na sequência está inscrito o professor Elvio, o Frank e o professor Alexandre, né? Ou não sei se necessariamente nessa mesma ordem. Eu vou fazer uma fala aqui que eu acho que é um entendimento unânime, pelo menos não apareceu nada contrário ainda, sobre os cedidos e requisitados. Eu acho que é entendimento geral que esses nós podemos retirar do processo eleitoral. É isso? Tá? Aí não precisa nem encaminhar para a votação de ponto específico. Tá? Caso alguém tenha um entendimento contrário, peço que se inscreva. Edward. Oi. O próximo, Alexandre, ou é o Elvio, não sei. Desculpa, não, eu ia só fazer um comentário sobre essa questão, mas posso esperar, não tem problema. Não, tranquilo. Mas pode ser tu agora, tocar, eu acho que não tem problema, pode ser você, depois eu passo para o Elvio, depois o Frank. Sem som só sem áudio. Eu vou só fazer uma correção na minha fala, concordando com o professor Regis, né? Talvez excluir seja uma palavra muito forte, né? Excluir o direito a voto do servidor, né? A gente pode colocar que ele poderá votar desde que retorne, né, à universidade, né, e não esteja mais requisitado. Aí dá o direito a voto. Vai que ele tenha muito interesse em retornar para a universidade, né, e eleger, né, o seu diretor ou o seu coordenador, ele vai poder votar, né? Então deixa aberto a possibilidade de voto desde que retorne, né, à universidade. Aí não exclui, mantém o direito a voto dele desde que ele retorne. Talvez seja um atrativo, tá? Ótimo. É uma boa sugestão. Na verdade, dá para incluir no edital que aqueles servidores, né, na data limite da liberação das listas de votantes que retornarem à instituição poderão votar. A gente não faz nada vedando, sim condicionando. Talvez seja um incentivo, né? Perfeito. Era essa a inscrição ou tinha algum outro assunto? Só isso. Obrigado. Tá. Então, na sequência, professor Elvio. Oi, me ouvem? Só um minuto. Escutamos, professor Elvio. Tá, só um segundinho que eu vou colocar a câmera. Bom, eu concordo com essa, estou invertendo a minha fala, desde que retorne para permanecer, né? Não pode só retornar para votar e depois pedir a licença novamente, né? Porque aí eu acho que o mesmo problema continua. Então, eu acho que essa observação. Também, em relação ao 3.9, eu entendo que a comissão especial, na verdade, quem é responsável pelas normas é o Conselho Universitário. Se a gente fosse levar a cabo essa, digamos, entre aspas, suspeição, caberia a suspeição a quem fez as normas, que é o próprio Conselho Universitário. Então, eu acho que não cabe, em nenhum momento, que os membros da CENI sejam impedidos. Agora, das comissões, eu concordo perfeitamente. Só quero fazer um comentário que eu acho que é importante. Eu gosto de trabalhar muito com princípios, né? Porque o princípio, ele afasta casuísmos, né? E nem sempre o casuísmo é uma coisa interessante e positiva para a instituição, né? Então,
eu creio que nós não podemos criar um mecanismo ou condições que a vontade da comunidade seja deturpada, né? Eu estou dizendo isso em relação a colegas que estão lotados em outros, né? Porque ele não está vivenciando no dia a dia, né, de certa forma, e aqueles colegas, ao exercerem seus votos, né, eles podem alterar o rumo de uma eleição, diferentemente do que aquela comunidade poderia ter encaminhado, né? Então, eu só faço essa observação. Eu acho que tem que ser o quanto mais amplo possível, né, e evitar que haja, de fato, essas formas de influenciar, de certa forma, nos campos, nas eleições dos campos. Eu acho que temos que dar total autonomia a cada unidade em fazer sua escolha dos seus dirigentes. Afinal, essa comunidade que vai conviver com esses dirigentes durante todo o período do mandato, né? Então, resumindo, 3.9, membros da CENE, no meu entender, deveriam poder participar das eleições, requisitados e cedidos, né? Eu acho que seria mais complicado. A proposta do professor Alexandre, ela é razoável, desde que eles retornam permanentemente para a universidade, porque aqui um pouco, dependendo da situação, retorna, né, vamos ficar imaginando, retorna em bloco, né? A gente não sabe nem quantas pessoas são, para ver qual é o peso disso no total das eleições, né? Mas eu acho que manter essa ideia do princípio. Se tiver vivenciando o cotidiano da nossa universidade, eu acho que tem todo o direito, e nós temos que trabalhar para isso, para que exerça os seus votos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Galvão. Na sequência, agora o Frank, é isso? Frank. Boa tarde, colegas. Eu concordo com o posicionamento do Alexandre, mas eu concordo com o primeiro posicionamento do Alexandre, onde ele fez a base conceitual dele, que não é bom mudar algumas regras que a gente já tem. Eu acho que todo mundo que está em qualquer parte de gestão continua vivendo a universidade, não deixa de ser professor, não deixa de ser técnico, no campus onde ele é de origem. E acho que democraticamente não é uma boa ação democrática a gente pensar em cercear voto de algumas pessoas. Eu vi também que teve colega que comentou assim, que os votos podem mudar a eleição. É por isso que é importante que todo mundo vote, né? Votos podem mudar a eleição é feita de votos e de pessoas que votem. E uma outra questão é que eu acho que praticamente todos nós na docência aqui, 90% da gente tem, quase 100% tem mestrado, tem doutorado, todo mundo é intelectualmente independente, né? E sabe votar por si próprio, tem suas próprias convicções de voto, independente de fazer parte de uma gestão ou fazer parte de um grupo político ou de um grupo de intelectuais, né? Então, eu sou pela manutenção, né, dessa tradição de que existe, de que todas as pessoas que vivam a universidade possam votar na universidade, que a gente não cerceie votos, porque a gente já vem do último período aí de 4 anos, onde a gente tinha uma tentativa forte de cercear a liberdade, e acho que a gente tem que lutar em todos os pontos na proteção, na liberdade, no direito ao voto e de participar das decisões políticas. É isso, obrigado. Agora nós temos o professor Juan. Me escutam? Sou bem rápido, não? Eu gosto muito da fala do professor Frank, mas não concordo em muitas ponderações dele pelo seguinte: tudo bem que nós vivenciamos universidade, mas nós vivenciamos universidades diferentes, não? Quando tu estás no dia a dia no campus, é uma realidade, e quando tu estás no dia a dia na gestão, é outra realidade. Não vou falar qual é melhor nem pior, mas para decidir uma realidade de um campus que é diferente, mas ainda na Unipampa, onde os 10 campos são diferentes,
os que têm que decidir, e se por um voto, por dois, são as pessoas que estão aí no dia a dia. Quando a pessoa cedida voltar à sua realidade, tudo bem, ele novamente vai poder influenciar. Mas, na situação que se está colocando, o que eu vejo desde 2010, que eu fiz concurso na Unipampa, a vontade de influenciar as eleições de direção são absurdas, desde as gestões que estão na reitoria. Então, eu penso que é melhor deixar essa decisão para os que, de fato, respiram o campus, e quando a pessoa que está na gestão voltar, ela novamente participa, não? Com muito respeito este contraponto. Muito obrigado. Obrigado, professor Juan. Tem algumas manifestações importantes no chat, pessoal. Não sei se vocês querem falar, daqui a pouco é importante para contribuir, especialmente quem está no YouTube nos acompanhando. Alexandre Vilas Boas, não sei se gostaria de fazer fala. Coloca. Boa tarde, colegas. Ah. Boa tarde, senhor reitor, senhora vice-reitora, colegas conselheiros. Não, eu apenas coloquei no chat que, concordando com o professor Frank, o direito de voto é uma conquista democrática que devemos lutar sempre, né? E quando, na maior das boas intenções, nós viemos com inovações legislativas, restringindo esse direito, creio que devemos ter uma ponderação muito grande. Os colegas que estão em exercício na reitoria não deixaram de estar lotados no campus. Eles podem fazer projetos de ensino, pesquisa e extensão, inclusive. E então eles têm ligações, sua vida toda foi desenvolvida, sua vida profissional foi toda desenvolvida no campus, transitoriamente estão lotados, estão em exercício na reitoria. Então, eu creio que não há por que restringir o direito de voto dos colegas, né? E como o professor Frank falou, se vai influenciar ou não é outra questão. Não cabe a nós, né, nesse sentido. Daqui a pouco vamos achar outros elementos também que vão influenciar na eleição local e vamos começar a criar regras também para impedir, né, essa influência, né? Então, eu acho que a ponderação se dá nesse sentido, de não restringir. Em relação aos requisitados e aos cedidos, é uma outra lógica, né? Os colegas estão em outro órgão. Eles têm uma lotação aqui na Unipampa, mas é uma lotação, digamos, fictícia, né? É muito difícil eles voltarem, né? Então é uma outra situação, né? Embora também não deixe de ser uma certa restrição, né? Então acho que é um cuidado, né? O cuidado com essas restrições, né? Que pode levar para um caminho não muito interessante, né, do ponto de vista democrático. Obrigado, professor. Perfeito, obrigado, colega Alexandre. A Sara fez uma manifestação interessante ali sobre a portaria do MEC, né, que fala que a lotação oficial é unidade fixa, né, então quer dizer que aqueles que são lotados no campus têm unidade fixa. É isso, né, Sara? O Éder concorda. Bom, então eu acho que nós temos duas situações, né, por mais que tenha discordância, mas existe uma situação estabelecida. Em relação aos servidores que estão cedidos e requisitados, sim, esses não votariam, e a gente manteria aqueles que hoje, né, estão em exercício provisório por ocupação de cargo numa unidade, mas que a sua lotação original é a unidade acadêmica de origem. Tá? Perfeito. Agora a gente tem a questão do calendário ainda. O Cristiano fez uma manifestação no chat. Quer abrir o microfone, Cristiano? Está bem pequenininho para mim aqui. Pode ser, sim, Éder.
Não, a minha consideração foi em cima desse resgate histórico que foi feito aqui a partir da memória dos colegas, né? Acho que foi importante. A minha preocupação inicial era a gente estar trocando as regras do jogo a cada eleição, né? E como isso não ocorre nessa perspectiva do edital agora, a minuta proposta, né? Então, ao meu ver, a gente vai estar seguindo o mesmo fluxo, que é aquela falha inicial do professor Alexandre, que eu concordo plenamente. A gente tem que ter um padrão, né, de início ao fim, sem percalços, até para dar uma garantia, né, para quem eventualmente vai querer se candidatar à frente aí, ou qualquer coisa do tipo, saber, ó, eu vou ter que ir atrás dos votos de todas as pessoas que foram lotadas no meu campus. Isso é uma prática comum na instituição e vai ser assim para sempre. Então, agradeço aos colegas que fizeram esse resgate histórico aí, que eu acho que foi importante para o debate. Era só essa a minha manifestação. Obrigado, Cristiano. É importante, pessoal, que as manifestações sejam com áudio. Às vezes nem vídeo, porque às vezes a gente está com a câmera com problema, mas é que o pessoal do YouTube consegue acompanhar. Agora nós temos mais uma inscrição por São João Pablo, e eu peço que quem mais gostaria de se inscrever, que se inscreva nesse momento para a gente começar a pensar no encaminhamento. João Pablo, por favor. Boa tarde, colegas. Escutam bem, só para conferir o áudio? Sim, perfeitamente. Não, Edward, a minha fala é em relação ao calendário. Né? Acho que superado outro ponto aí, né, para a gente evoluir, eu particularmente defendo o calendário proposto pela SEG. Tá? E eu justifico na questão da transição da gestão. Eu acho que é importante ter um tempo, né? Acho que sou coordenador acadêmico, né? Edward já ocupou essa cadeira, sabe que o fardo é pesado, e eu acho que tem que ter um tempo para o novo, né? Estou fazendo recorte da coordenação acadêmica. Então, esse tempo de formação, de transição, férias por férias, se a gente pensar o período de janeiro também é de férias, né? Então, ou pega férias aqui numa ponta ou outra. Então, assim, eu gostaria de fazer uma fala meio que sustentando a proposta da SEG ali, com o ajuste inicial que eles mesmos já colocaram, mas não empurrar, né, mais X dias para frente. Pelo contrário, até. Acho que quanto mais cedo a gente conseguir resolver, mais tempo tem para essa transição. Porque não é simples, né? São muitos processos, tem muita coisa para a gente passar para os que vão dar continuidade nas unidades. Então, seria esses 2 meses previstos, eu vejo que seria bom preservá-los. É isso, obrigado. Obrigado, João. Quero agradecer a SEG, né, o trabalho, a Camila está se manifestando ali, que fizeram esse resgate histórico, né, e que temos algumas coisas que têm que ser equalizadas, né, Camila? Algumas normas que não estão mais vigentes e outras substituíram, existem algumas situações de contradição, por isso que é importante que a comissão, então, logo termine esse processo, né, trabalhe nessas regras gerais e seja uma regra única de preferência. O que o Alisson coloca? Sim, é importante esse tempo previsto pela SEG. Antes da gente encaminhar, então, para aprovar ou não o edital, tendo em vista, né, as sugestões já colocadas pela SEG para o calendário, eu vou, né, democraticamente, né, abrir mais uma vez a inscrição sobre a questão do cronograma. Eu acho que ainda não é um ponto que está batido 100%. Né? Sr. Elton, por favor. Colocou uma pergunta. Não. Elton, entendi. Como fica a situação de quem ocupa o cargo? Sim, manteria a possibilidade de voto, Elton. Não, ok. Isso que ficou porque se não pode votar, não pode ministrar aula. Então tem que ter alguém substituindo ele. Se ele está completamente lotado, se ele está desenvolvendo todas as atividades na reitoria, como é que ele está ministrando aulas? E se está ministrando aula, ele tem direito a votar. Perfeito. Teria que ser observada essa questão. Tranquilo. Não, acho que essa situação a secretária, né, nossa colega Sara já esclareceu. Juan, por favor. Alexandre também. Juan, na sequência. Sim, bem rápido. Todas as falas sobre a minha proposta de mudar calendário na esfera da teoria são verdade.
tá? Na esfera da prática não acontece, porque eu já estou em 2 mandatos de coordenação de curso. Mas, na tentativa de avançar, eu vou concordar com esse calendário, porque a maioria acha ele certo, não? Mas definitivamente mais tempo para frente seria melhor. Mas eu estou tirando minha proposta, tá? Na teoria funciona, na prática não é verdade. Muito obrigado. Obrigado, professor. É muita coisa, assim, lamentavelmente, na universidade. Na prática, a teoria é outra, né? Tem até um ditado. Mas vamos lá. Nenhuma inscrição mais? Então, chegamos no denominador comum. O Alexandre está. Ah, o Alexandre. Desculpa. Alexandre. Me escutam? Sim, escutamos. Eu só vou fazer ali uma ponderação na fala do colega Alexandre Vilas Boas, no sentido de que o cidadão que está no exterior, ele vota, né? Mas ele tem uma obrigação de votar, porque o direito ao sufrágio, ele é obrigatório no Brasil, e mesmo estando no exterior, diferente das eleições para as universidades, né? Para as direções, o nosso voto ele é facultativo, e o voto do cidadão brasileiro, mesmo estando no exterior, ele é obrigatório. Então, só para ponderar nesse sentido, tá? Então, que a analogia não é tão uniforme assim, tá? Mas eu entendo que, né, com as colocações dos colegas, talvez, né, eles não deixam de ser servidores, né, do campus de origem, né, ou professores ou técnicos daquela unidade acadêmica, tá? Talvez seja importante, né, a gente discutir esse ponto, que eu acho que é o ponto mais polêmico que está, né, em discussão aqui, tá? Mas só queria fazer essa ponderação da questão do voto obrigatório ou do voto facultativo, tá? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Sempre é bom uma análise jurídica, né, de quem é da área, realmente. A gente esquece desse detalhe, né, da obrigatoriedade do voto no país. Muito bem, não havendo mais inscritos e equalizando os temas que foram elencados, não sei se, Sidney, se tu quer fazer mais alguma manifestação, senão encaminhamos para favorável ou desfavorável à proposta do edital com a adequação já prevista no calendário. Sidney? Da nossa parte, pode se encaminhar. Eu acho que é a única coisa que a gente inclui, então, faz aquela inclusão lá com relação, né, aos cedidos e requisitados, retira a questão da CEN lá naquele item. Eu acho que são as duas alterações que a gente precisa colocar, né? No mais, é isso. Mais uma vez, presidente, obrigado aí pelo convite para participar aqui, para a gente poder esclarecer. Eu te agradeço a disponibilidade de vocês. Bom, então, em regime de votação, passo para a Cris aqui para fazer o controle, né? Então, favorável, desfavorável. Favorável, a gente sabe que vai ter essas duas alterações colocadas pelo Sidney já, né? Está devidamente gravada a reunião, então é fácil de fazer esses ajustes na sequência. Cris. Professor Ederli, favorável. Alessandro Bica. Porras favorável. Bica favorável. Nádia favorável. Alisson. Silvana. Alisson favorável. Silvana favorável. Alexandre favorável. Valmor favorável. Luciana favorável. Sheila favorável. João Pablo favorável. Leandro favorável. Marcelo favorável. Helena favorável. Frank favorável. Fábio favorável. Honória favorável. Éder favorável. Paulo favorável. Claudete favorável. Augusto favorável. Cássia favorável. César favorável. Cristiano Galaface favorável. Cristiano Oliveira favorável. Elton favorável. Flávio Bruno favorável. Professor Elvio
Favorável, Jefferson. Favorável, José Guilherme. Juan, favorável. Mauro Fonseca. Favorável, Rafael Schmidt. Regis, favorável. Udo, favorável. Alexandre Vilas Boas, favorável. Ana Eveline. Camila, favorável. Luciano, favorável. Paulo Paiva, favorável. Alicia. Andresa, favorável. Camille, favorável. Gustavo. Rafaela. Mauro Oviedo. Fran, favorável. Edward, Favorável. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Então, agradeço aos conselheiros. Foi uma bela discussão. Desejo aí a todos um ótimo final de quarta-feira e até a próxima, meus caros. Estamos à disposição, como sempre. Bem? Abraço.